Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão iniciando o principiado deste ano. Sejam muito bem-vindos. Você que está iniciando o principiado da comunidade de aliança, você que está começando o principiado da comunidade de vida, na realidade, né? Vocês vão me perdoar porque a nomenclatura eu troco 500 vezes. Então pode ser que no meio do percurso eu chamo você de postulante, mas não é, é principiante, tá certo? Então vá logo se acostumando, porque eu sou assim, umas falhas na memória meio grave. Então sejam muito bem-vindos, vocês que são da realidade de vida, da realidade de aliança. Sejam muito bem-vindos, que este seja um ano muito fecundo, muito bacana, muito proveitoso, e que vocês confirmem cada vez mais este chamado que Deus fez a cada um de vocês, tá? Mas para que vocês possam viver bem esse ano, eu vou fazer essa pequena partilha, é um esclarecimento, é um geral, né, sobre o que é o principiado, o que essa comunidade espera, o que a igreja espera da comunidade com relação aos principiantes, e dos principiantes, o que a comunidade espera de vocês, tá certo? Para que a gente possa viver esse tempo de muita graça e possa colher frutos o resto da sua vida consagrada. É o que a gente mais deseja. Então vamos começar com a definição, né? A definição é o seguinte: principiado é a primeira etapa de quem pretende ingressar na vida consagrada. Então aqui é a base. Então se você está no principiado, é porque você pretende, você deseja, você quer, você almeja, você espera, né? Você vai se empenhar para um dia chegar numa vida consagrada. É a base de tudo. Então não é um momento, não é um lugar para você crescer na fé somente, não é um lugar para você crescer humanamente falando, se amadurecer como pessoa. Não, não é isso. O principiado, você vai amadurecer como pessoa, você vai crescer na fé, você vai ser um cristão melhor, mas o objetivo não é esse. O objetivo do principiado é te inserir num caminho, num percurso que vai culminar na vida de consagrado, homem consagrado, mulher consagrada. A base é essa aí, tá bom? É um período de provação prévia do pré-compromissado, que é o que vocês vão chegar com a graça de Deus daqui a um tempo. Porque no pré-compromissado é onde você realmente vai fazer um pré-compromisso com a comunidade, vai mergulhar profundamente nas regras e no próprio carisma, e aí você vai viver como se fosse um consagrado, né? Sem ter a obrigação do voto, né? Da promessa, tá bom? É um tempo de formação e é um tempo de autoconhecimento. E aí você se prepare, porque isso aqui não é novela, não é ficção e não é um conto, isso é real. Exatamente porque Deus vai te conduzir através das autoridades e através das pessoas que vão pastorear você durante esse tempo de principiado, exatamente porque Deus vai trabalhar com você mais próximo, de maneira mais próxima, mais perto. Ele vai te conduzir por um caminho como se Ele te colocasse lado a lado e fosse ser o teu formador pessoal, como Ele fez com os discípulos na época, né? Então estava ali aquela pequena comunidade de 11, de 12, e aí naqueles ali ele conhecia mais intimamente, ele se relacionava mais intimamente, ele se revelava mais intimamente, ele confirmava, mas ele também exortava, ele corrigia, né? Ele cuidava da família, cuidava dos seus. É o momento que você vai ser particularmente cuidado por Deus, mas com um objetivo, o objetivo de ser formado, né? Formado em uma forma que já existe. A forma é o carisma recado. Você vai ser formado no carisma recado. E é um momento também que, para que você consiga ser formado neste carisma, você vai ter que passar por um profundo autoconhecimento. Porque não existe santidade sem autoconhecimento. Não existe maturidade sem autoconhecimento. Não é verdade? Não existe, não tem como. E aí isso é verdade. A vida comunitária, essa proximidade maior com as regras de vida, essa proximidade maior com os irmãos, como uma família nova gerada no seio da igreja pelo Espírito Santo, isso vai te revelar as tuas próprias fraquezas, com muito mais intensidade, e a fraqueza do outro. E aí você vai passar por este momento de autoconhecimento, que não é fácil, não é simples, mas é necessário.
e se for vivido à luz de Deus, vai trazer para você só benefícios, somente benefícios, e consequentemente para a comunidade, tá bom? O principiado também é um período de um contato mais estreito com a comunidade. E qual é o objetivo desse contato mais estreito? É você amadurecer a sua escolha. Lembra que eu falei no início? Porque você deseja, porque você quer, porque você se empenha, porque você almeja, porque você sonha com isso, com essa vida consagrada na comunidade, então você se aproxima mais dela. Com o objetivo de quê? De amadurecer essa escolha que você fez. Deus te fez o chamado, Deus te fez o convite, e você escolheu dizer sim. Muitas pessoas são convidadas, mas nem todas as pessoas dizem sim. Você, graças a Deus, teve a coragem, a audácia, né? a fé de dizer sim a esse chamado de Deus. Permaneça fiel nesse sim até o fim. Deixa Deus completar essa obra que Ele está iniciando, tá certo? É um tempo de mergulho e de instrução no carisma. Você sabe o que é a palavra mergulhar, né? Mergulhar significa não ficar na superficialidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que é do grupo de oração e caminha na comunidade anos e anos e anos e anos, ela conhece um pouco o que é o carisma da comunidade, ela já ouviu falar, ela tem ideia das regras, um pouco de tanto que a gente fala, tanto que a gente testemunha, né, pela nossa vida. Ela tem ideia da missão da comunidade, ela tem ideia do que é ser família, uma família recado, ela tem ideia do que é a espiritualidade da comunidade recado, ela tem ideia do que é a missão específica, ela é um pouco da comunidade no grupo de oração, mas ela vive numa superficialidade, algo superficial. Mas o principiado, o compromissado e o pré-compromissado, nós somos chamados todos a mergulhar cada vez mais profundamente no que é ser família recado, no que é a missão específica do recado, no que é a fraternidade no recado, no que é a espiritualidade no recado. É mergulhar, né? Mergulhar. É um mergulho e é uma instrução. Então você, é claro que esse tempo também, a partir de agora, e também no pré-compromissado e também no compromissado, vai ser um momento em que a gente vai precisar sempre estar estudando, sempre estar buscando, sempre estar nos aprofundando nos temas de atualidade, temas da igreja, temas formativos, temas de espiritualidade, temas de doutrina. Por quê? Porque nós precisamos crescer na fé, crescer na graça, crescer também na instrução, na sabedoria, no conhecimento do que é a vocação. Porque é aquela frase assim, bem famosa que a gente usa para tantas coisas: não se ama aquilo que a gente não conhece. Isso mesmo, não pode dizer que ama aquilo que a gente não conhece. E para que você ame mais o carisma, a vocação, o recado, você vai estudar para conhecer. Como é que você vai estudar? Como é que você vai chegar a esse conhecimento? Estudando e colocando em prática, colocando na vida. Eu dizia no início do recado, na missão aqui de Fortaleza, eu falava assim: formação dada é formação vivida. É uma coisa que os antigos eles tinham na ponta da língua isso. Porque eu falava com as pessoas, eu disse, gente, a gente não pode viver de novidades. Então, a partir do momento em que Deus nos dá uma formação, aí cabe a mim, como pessoa, o meu esforço pessoal, o meu empenho, né, na verdade mesmo, a minha busca de vivenciar aquela formação. Porque senão eu estou apenas me enchendo de coisa como uma mulher que se enche de bijuteria, né? Se você coloca uma mulher fina, elegante, né, uma mulher bonita, ela sabe pôr a bijuteria na hora certa. Uma mulher que usa um monte de coisa ao mesmo tempo se torna o quê? Brega, né? Cafona, perua, como diz em São Paulo. É feio. Então, você tem os acessórios, um acessório combina com cada coisa, né? Você vai, eu não vou dar exemplo porque eu não sou mulher e eu não sabia, eu nunca me vestir, né? Ainda bem, porque tem que ter 30 pares de sapato, 40 bolsas, 50 colar, é uma confusão. Eu não ia saber nunca combinar uma cor com a outra, mas a mulher sabe, né? Graças a Deus. E aí a mulher, quanto mais elegante ela é, mais ela sabe que aquele acessório combina com aquele tipo de roupa, combina com aquele tipo de sapato, com aquele tipo de lugar que ela vai. Aí ela se veste bem, e aí ela se apresenta e todo mundo diz, nossa, que mulher bonita, nossa, que mulher elegante, nossa, que mulher fina.
porque ela sabe colocar cada coisa no seu devido tempo e lugar. Assim é a instrução. Você recebe uma formação, você precisa imediatamente colocar aquilo no tempo, no devido momento e no devido lugar. Senão você vai se enfeitando com 38 pulseiras em cada braço, 40 anel em cada dedo, e você, em vez de ser um lindo consagrado, vai ser um peru, uma perua consagrada. Olha, imagina, uma coisa feia, né? A pessoa diz, nossa, esquisita aquele, né? A pessoa não cresce, a gente não vê os frutos, tem só enfeite, tem só casca, né? Então, formação dada, formação vivida. Muito bem, é isso mesmo. É um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de amadurecimento. E aí cabe um parêntese muito grande, principalmente para os membros da comunidade vida. Eu fui membro da comunidade vida durante muitos anos. E a gente diz uma coisa que é real. A gente fala assim, ó, a comunidade vida é uma casa de espelhos, né? É uma casa que você está o tempo inteiro se olhando e olhando os outros, porque é um convívio muito intenso, né? Vem pessoas de vários lugares, cada um com sua formação, cada um com seu nível de educação, seu nível social, seu nível de formação acadêmica, de intelectualidade, seu nível de espiritualidade. Cada um traz a sua bagagem inteira e traz tudo para dentro da casa. E dentro da casa o convívio é muito intenso. E aí ali é uma casa de espelho, porque você passa o tempo inteiro se vendo e vendo os outros. Se você não souber administrar isso, você pode passar por coisas terríveis. Como, por exemplo, passar pelo erro de ficar julgando, né? Condenando, olhando o defeito e o erro dos outros, que é terrível. Terrível porque você vai se frustrar, você vai entrar numa autodestruição e numa destruição da vida comunitária, né? A casa comunitária não é para isso, ela tem espelhos para que você possa se ver e amadurecer, para que você possa ver os outros, crescer com eles, e aquilo que é erro dos outros você possa fazer, interceder e você possa iluminar. É para isso que é uma casa de espelho, mas é real. Você passa o tempo inteiro convivendo, você vai descobrindo as manias, os pecados, os defeitos, as preguiças, né, as imperfeições, das menores até as mais graves. E aí a sua postura diante disso é que vai fazer toda a diferença. O principiado tem esse objetivo também, né? Especialmente para quem é da comunidade de vida, que é muito intensa. A comunidade de aliança, a gente se vê uma vez na semana, né? Às vezes 2, 3, por causa do ministério da comunidade, mas o resto da semana a gente é diluído, né? E aí você não está bem, mas aí você chega lá, você faz as pessoas, dá um sorriso, dá um abraço, dá um beijo, você consegue. Mas na comunidade de vida não tem como, porque dorme e acorda junto, né? É como um casal, né? Um casal casado, né? Assim, dorme e acorda junto. Então, se está de mau humor, não tem onde se esconder, o outro vai perceber. Se não está bem, o outro vai perceber, tá certo? Então é um tempo de cura. Por quê? Luiz, mas se a gente vai se expor tanto, como é que é um tempo de cura? Porque Deus não expõe ferida para deixar ela exposta. Se Deus expõe uma ferida, é porque Ele tem a intenção de cuidar, de zelar, de curar aquela ferida, né? E esconder a ferida só piora, porque vai apodrecendo aquilo, daqui a pouco o tecido necrosado embaixo está um negócio terrível. Então vai expondo a ferida, não para ficar com pena de si, com autopiedade, ou para ficar condenando a si ou condenando aos outros, mas para que a partir dessa luz que ilumina essa ferida, possa vir o Deus que cura, né? Através da caridade, da verdade, desse caminho que a gente conhece já, que Deus faz e opera na nossa vida. No tempo dele, da maneira dele, nos métodos dele, que muitas vezes não são os nossos. Vale salientar isso. Então, a primeira etapa que percorre quem pretende ingressar na vida consagrada é exatamente o principiado, né? O qual consiste num período de provação prévia do pré-compromissado e que dura um tempo variável de acordo com cada instituto e de acordo com o candidato. Às vezes a pessoa passa o primeiro ano, não tem condição de seguir adiante e faz de novo, repete pela segunda vez o mesmo tempo.
com o objetivo de crescer e chegar no nível para conseguir fazer esse caminho com os pés firmes, né, com um caminho seguro para chegar no compromissado. Mas tem um tempo de começo, meio e fim. Não é uma morada. Eu vou ficar na morada dos principiantes porque eu gostei muito. Não, não pode, você tem que dar passo. Você pode passar nela um tempo. E aí você, em algum momento, ou você vai ver que não é o seu lugar, você não tem a vocação de uma vida consagrada, e você vai voltar para um grupo de crescimento, ou então você vai seguir para o pré-compromisso e depois para um compromisso, que é o nosso grande objetivo, né? A gente quer ser essa pessoa que tem esse compromisso na comunidade, na igreja, tá bom? Não é morada permanente. É um tempo de formação que começa quando alguém, por meio de uma solicitação explícita, bate a porta de um instituto, aceitando as exigências de um período de contato mais estreito com ele e um determinado programa de formação que lhe permita amadurecer a escolha. Eu achei importante esse bate a porta para lembrar para você que está aí que quem desejou estar onde você está, primeiro foi Deus, e aí Ele te fez o convite, e aí você chegou até nós, autoridades da comunidade, e disse, eu quero. Então nunca inverta isso, tá certo? Você está no lugar que você desejou, ou é para desejar. Se não desejou, volta para o grupo de oração até Deus dar esse desejo, porque senão você não está no canto certo. É um lugar que você desejou, que você almejou, que você quis, que você buscou, é o lugar que você acredita que é o seu lugar. Então, se é o seu lugar, que você desejou, que você quis, que você se empenhou, que você buscou, então viva uma vida coerente com esse lugar. Dá o teu 1000% nesse lugar, né? Não espera ser arrastado pela comunidade, pela autoridade, pelo responsável pelo principiado. Não, você que desejou. Então, sabe aquela pessoa assim que deseja muito conhecer uma cidade? Imagina, você passou a vida inteira, nossa, eu quero tanto conhecer Paris. Não tem sentido nenhum você passar a vida querendo conhecer Paris, chegar em Paris, se trancar dentro do quarto e ficar lá dentro. Tem sentido? Aí a pessoa pergunta, e aí, como é que foi a sua viagem? Foi ótimo. Foi o que você conheceu? Nada. E o que é que você experimentou? Nada. E o que é que você fez lá em Paris? Eu fiquei trancado dentro do quarto. Mas, meu querido, você passou a vida inteira desejando ir para Paris. Quando você foi, fez todo o percurso, todo o caminho, todo o sacrifício e chegou lá em Paris. Você não foi na Torre Eiffel, você não foi em Champs-Élysées, você não foi no Museu do Louvre. Olha, eu sei tudo isso porque eu já estive em Paris. Chique isso. Junto com meus irmãos lá de Toulon, na França, já me levaram algumas vezes lá. Aliás, é muito bonito, se você puder ir, é muito bacana. Sabe, então não tem sentido. Da mesma forma, pensa nisso. Foi o lugar que você bateu na porta e nós, como responsáveis pela comunidade, nós abrimos as portas e dizemos para você, seja muito bem-vindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas aí faz a tua parte. Permanece desde o princípio até o final do principiado com esse desejo na vida, com essa vontade na vida, na prática, com esse empenho na vida, na prática, porque você que bateu na porta, você que desejou, e é um tempo propício para isso, tá certo? Vamos lá. Achei também muito bonito esse negócio aqui, ó. É um tempo determinado para um programa de formação que vai permitir que a pessoa amadureça a escolha. Amadurecer, por quê? Porque às vezes a gente faz uma escolha e está montado assim na empolgação, né? Naquela coisa assim, vai ser ótimo, oba-oba, né? Que a gente é acostumado a fazer. Tem um desejo real? Tem, mas às vezes esse desejo real, ele não está totalmente purificado, né? Mas é de Deus. É a mesma coisa como uma pessoa diz assim, por exemplo, uma pessoa que é casada. Talvez a primeira vez que você olhou para aquela menina, talvez a primeira vez que você olhou para aquele menino, você não imaginava casar. Talvez você olhar assim, nossa, que gatinho, né? Bonitinho, nossa, que menina bonitinha, nossa, que menina bem feitinha. Talvez o seu desejo foi apenas ficar com essa pessoa, usar essa pessoa, sabe, coisa assim? Mas aí, passado o tempo,
e um tempo de prova, que é o tempo do namoro, do noivado, chegou num casamento, e aí você olha para trás, você tem que olhar para essa pessoa com um novo olhar, não tem? Não é que o desejo não aconteça mais, não é que a vontade de estar não aconteça mais, ela foi purificada, ela foi amadurecida. Então agora você quer permanecer com essa pessoa não só pela casca dela, não só pelo que você acha que ela é ou acha que ela tem, mas por aquilo que você sabe que ela é e por aquilo que você sabe que ela tem. É um amor de maturidade, é um amor maduro. Dá para entender? Todos os objetivos que te trouxeram até aqui são lindos, maravilhosos, permanece com eles. Agora, deixa que Deus te tire da superficialidade através do ano formativo no principiado e te mergulhe através da formação, da espiritualidade, dos irmãos, do serviço, da fidelidade, te faça mergulhar e amadurecer nesse desejo. Tá bom? Achei tão bonito isso. Vamos seguir. É importante deixar claro que principiante não é um membro ainda da comunidade, mas é um candidato. Ah, Luiz, mas eu já ouvi você dizendo assim, vocês que são um grupo de oração, fazem parte da nossa família. E fazem parte da família Recado, mas não são pessoas que estão com um compromisso na comunidade, né? Você que chegou aqui no principiado, você é um candidato a ter um compromisso, a uma consagração nos moldes de vida da vocação Recado. Aí sim, você a partir do pré-compromissado já tem esse compromisso, e aí no compromissado você definitivamente abraça esse compromisso, né, que é o dia da nossa consagração, né, da adoção dos nossos compromissos lá com o Senhor. Que é o dia que você sonha desde já e permanece sonhando com Ele, tá certo? Seguindo, durante esse tempo, o principiante é instruído no carisma, na vivência como um todo da comunidade, espiritualidade, na missão, apostolado, vida fraterna. É um tempo de primeira experiência. E aí, como é um tempo de primeira experiência, você, como eu falei, que desejou e deseja, que quis e quer, que se empenhou e se empenha e se empenhará, é você que é responsável por você, né? Esse é o seu momento onde Deus vai querer trabalhar com você. E aí, como você é uma pessoa livre e uma pessoa dotada de inteligência, e essa tua liberdade não vai ser tirada jamais, você tem que entender que as coisas não virão para você de mão beijada. Eu lembro que no início, quando a comunidade começou esse caminho assim, de aprofundamento, de busca para essa vida de profissão, assim, né, de compromisso mesmo, eu lembro que nós fomos até o bispo e aí falamos para eles, olha, nós amamos o que a gente faz, nós amamos a comunidade, mas a gente tem sede demais, a gente queria mais, a gente queria, se a gente pudesse, a gente vivia isso 24 horas por dia, a gente não sabe se a gente está ficando doido ou se é assim mesmo, e a gente veio conversar com o Senhor para saber o que a gente pode fazer mais, porque a gente já sai junto, conversa junto, a gente já trabalha junto, a gente já ensaia várias vezes, a gente reza junto, e quanto mais a gente se encontra, mais a gente quer ficar junto. E aí Dom Aloysio Loscheider falou, eu lembro bem que ele falou assim, olha, que bom que vocês sentem tudo isso. Agora é importante então vocês aprofundarem e estudarem para saber o que a igreja pensa sobre esse desejo de vocês. Ela já tem uma coisa formada. E aí ele indicou-nos passarmos um ano estudando conselhos evangélicos, vida consagrada, história dos santos, conhecer outros lugares, outras comunidades, para que a gente visse nessas outras pessoas sinais que dissessem que aquilo que a gente queria não era só um oba-oba, uma empolgação, mas era algo que a gente dizia, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero e eu vou abraçar. Então esse tempo de principiado é para isso. E você é responsável, maior responsável por você mesmo. É muito importante isso. Não é a sua formadora pessoal que é importante por você, é você, é importante por você mesmo, que é responsável por você mesmo. Não é o coordenador da sua morada de principiante que é o responsável por você, não. É você que é o primeiro e maior responsável por você. Porque não adianta eles se empenharem e você não fazer a tua parte, né? Então não espere as formações chegarem mastigadas, né, para você
Não, a gente vai dar formações, vai te orientar, mas tem coisas na tua vida que você vai perceber, nossa, eu preciso mais. E aí esse ter o mais é você que tem que correr atrás, né? Sabe, eu gosto muito de dar exemplos muito concretos porque eu acho que eles iluminam, né? E facilita a vida. Por exemplo, você passa num concurso, imaginou? E aí você chega num concurso, um lugar que você sempre desejou. E aí você chega lá nesse lugar. Quando você chegar nesse lugar, por exemplo, que aqui chegar lá o teu chefe, que no caso seria aí o responsável pela tua morada, né? E ele dizia, olha, se ele disser assim, olha, o teu trabalho é esse, você vai digitar esse material, todo esse material por dia, você vai responder esses e-mails e você vai atender as pessoas. Imediatamente você vai ter que, você se conhece, né? E aí você vai ver, bom, disso daqui o que eu sei, atender as pessoas é fácil. Eu sei falar, eu tenho maturidade de escutar, eu sei responder as perguntas das pessoas, aqui eu estou bem. Responder e-mail também eu sou craque. Agora, digitar, eu sou lento. Então, é você como responsável por você, porque você não quer sair daquele emprego, porque você não quer parar naquela área daquele emprego, mas você quer chegar a um cargo de chefia naquele emprego, para ganhar muito dinheiro, para ser fiel na benfeitoria na comunidade, né? O seu objetivo é esse, é claro. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar um curso de digitação, né? Você vai chegar em casa, estou cansado, tal, nossa, queria tanto descansar, mas eu vou reservar meia hora do meu dia para eu aprender a digitar, porque eu tenho uma pilha de coisas para digitar por dia e eu não vou conseguir se eu for nessa lentidão. E aí eu posso colocar em risco o meu emprego, posso colocar em risco o meu cargo de chefia, que é uma coisa que eu almejo muito. Vai depender de você. Concorda comigo? Então, da mesma forma, esse momento de principiar, você vai receber formações e como você vai passar por um período de autoconhecimento profundo, você vai ver que algumas áreas na tua vida vão precisar de uma atenção especial. E aí é onde vai entrar a sua parte, que você vai dizer assim, eu quero, eu quis, eu optei, eu fiz a opção e eu desejei, por isso eu vou investir. E aí você vai se dedicar mais naquela área, né? Você não vai esperar a comunidade chegar naquele ponto para você trabalhar aquilo na sua área específica, né? Na obediência, na sensibilidade, na afetividade, na sexualidade, não, no temperamento. É você que vai se descobrindo e dizer, opa, isso aqui pode colocar em risco o meu projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Chegar a um compromisso. Então, eu não quero colocar em risco. Então, eu, como responsável por mim, vou atacar aqui essa área. Vou me dedicar nessa área para Deus me formar, para Deus me instruir, para Deus me curar, me libertar. Quem é que pode fazer esse papel junto com você e deve fazer esse papel junto com você? Teu formador pessoal. E o formador comunitário também pode auxiliar, mas o formador pessoal ele é essencial nisso, né? É esse momento da formação que você vai dizer, olha, eu estou muito bem, mas eu percebi que eu preciso crescer mais na humildade, porque eu não consigo obedecer porque eu sou orgulhoso. Aí o teu formador pessoal vai ajudar você a ser moldado na forma de obediência, recado, na forma de humildade, recado. Entende? Você vai estar na formação pessoal chegando, olha, eu estou muito bem, né? É um ano muito profundo, muito rico, muito desafiador, mas muito bom. E eu percebi que eu preciso ser formado na área da fraternidade. Porque eu achava que eu era uma pessoa super fraterna, super fácil, mas eu vi que eu não sou assim. Eu vi que eu sou uma pessoa fraterna com as pessoas que são parecidas comigo, mas com as pessoas que são diferentes ou que têm defeitos que eu detesto, que tem em mim, aí eu me afasto, eu me isolo e eu preciso crescer na fraternidade. Aí o teu formador pessoal vai rezar com você, vai falar com você abertamente, pode te indicar livros, textos, documentos, cura interior, exorcismo, qualquer coisa, vale qualquer coisa, contanto que você consiga chegar ao fim do teu projeto de vida, que é ser um compromissado na obra recado, tá bom? O empenho é seu, tá? A gente dá estrada com as placas. Agora, se você vai seguir a 20, a 50, a 60, a 100 por hora,
ou vai descer do carro e vai andando, ou vai engatinhando, ou vai de costa, é você que sabe. A gente não podemos fazer nada por você, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Deixa eu passar aqui e ver se está certo. Só um pouco. Não. É um tempo e um meio pela qual a comunidade forma e instrui o candidato para que seja capaz, se assim for o seu chamado, abraçar os compromissos de vida consagrada. É um tempo de cura, de libertação e de amadurecimento. Tá bom? Os objetivos então do principiado, já falei um monte deles, mas só resumindo, ele fala, é assim. Os objetivos para serem alcançados no principiado são muitos e variados, porém eles se resumem na busca de uma vivência de maturidade humana e cristã. E a gente pode dividi-los assim. Primeiro objetivo: adquirir um grau de maturidade humana e cristã requerida para que o pré-compromissado possa começar sem ter que retroceder ao nível de um curso de formação geral, né? Ou simples catecumenato. Então, o objetivo do principiado, né, começa onde a gente vai querer que você chegue a uma maturidade humana e uma maturidade cristã, para que você possa fazer iniciar um processo de formação e de vivência, de experiência, de conhecimento e vivência no carisma da comunidade Recado, para que você não chegue lá no compromisso e tenha que retornar, porque ficou uma lacuna na sua de imaturidade humana que te impossibilita de estar naquele compromisso. Uma lacuna na sua vivência de doutrina que te impossibilite de viver esse compromisso. Entende? Então a gente é um caminho onde o objetivo, primeiro, o básico, é fazer com que você cresça, humanamente falando, e como cristão, para que você não tenha que chegar lá na frente de um pré-compromisso, ou mesmo num compromisso, e retornar para poder, porque ficou coisas atrás que não foram bem resolvidas. Tá bom? Então, caminho de crescimento e amadurecimento humano e cristão. Outro objetivo, que o candidato possa conquistar o equilíbrio na afetividade, especialmente no equilíbrio sexual, que supõe a aceitação do outro, homem ou mulher, no respeito da sua diferença. Hoje em dia, especialmente no mundo está assim, tão perturbado, né, tão de cabeça para baixo, isso aqui é um grande desafio e ao mesmo tempo é uma coisa que precisa ser levada muito a sério, né? Porque a comunidade e os candidatos e a vida da comunidade, ela precisa refletir bem esse desejo de Deus, né? Que Deus pensou, como Deus fez, como Deus criou, e aí a resposta é de cada um, né? Quanto mais o tempo passa, se você não resolve essas coisas, vai ficando mais complicado, mais difícil. Então, o grande conselho sempre foi e sempre será, resolva, né? Passo a passo, de cada passo, aproveite a oportunidade de ser auxiliado, de ser ajudado, porque não é algo impossível, é algo muito bacana e que o mundo tem necessidade, a verdade é essa, e que esse mundo precisa da sua vivência para que ele veja que é possível, porque hoje a grande propaganda que o mundo, no sentido daqueles que são contra a religião cristã, a grande propaganda é que a maneira como a igreja pensou e que Cristo idealizou, que Deus criou, é algo irreal e fictício. Só quem pode provar o contrário são as pessoas que são cristãs, vivendo de uma forma para dizer, não é impossível, eu vivo muito bem, obrigado, sou assim, sou feliz. Tá bom? Eventualmente, por essa busca desse equilíbrio afetivo e nessa busca também desse equilíbrio sexual, pode ser que haja uma necessidade de uma intervenção de terapias, né? Psicólogos, com terapeutas, coisas assim, que é saudável, é salutar e é bacana. E se houver esse tipo de necessidade, a pessoa que precisa desse cuidado maior não pode se sentir constrangido, nem um ET, nem nada. Você tem que entender que a comunidade ela vai querer, vai desejar te ajudar de todas as formas possíveis para que o projeto de Deus na tua vida se realize, aconteça. Se for necessário uma ajuda de um terapeuta, de um profissional, maravilha. Deus os criou, Deus os capacitou
e quantas pessoas na comunidade de vida e de aliança fazem terapia por N motivos, e como como elas testemunham o quão bem que faz a cada uma delas. Então, se acontecer durante o seu principiado que o responsável por você, o seu pastor, ele diga: olha, é interessante você ser acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer coisa desse tipo, não fique constrangido, não se sinta um ET, muito pelo contrário, diz assim: nossa, como a comunidade está zelando, como ela está acreditando em mim, como ela está investindo em mim, como ela está querendo que eu não desista, né? Então se sinta muito mais amado do que os demais, tá certo? Muito mais amado. Terceiro ponto é a capacidade de viver em comunidade sob a autoridade dos superiores, num determinado instituto. É claro que essa capacidade ela vai ficar muito mais clara no decorrer do pré-compromisso, né, e do compromisso, que aí a coisa ela muda um pouco de figura. Mas é importante que você veja que a comunidade ela existe e que tem essa característica, tem responsáveis. Então você não pode viver um principiado, né, ser um principiante, como se você não tivesse de dar satisfação da sua vida a ninguém, a nada. Não, você optou por isso. Então você vai ter autoridades constituídas em ministérios, namorada, coisas assim, e você vai aprender a se reportar a eles. Que, posso falar um segredo só para nós? Hoje em dia, mais do que antes, mais do que há 30 anos, quando a gente começou, isso se torna um grande desafio. Porque a cultura de hoje em dia é cada um por si e Deus por todos, correndo atrás de todo mundo, né? E aí nós optamos por uma vida numa comunidade onde nós temos uma hierarquia, onde nós nos submetemos por opção, né? Não por medo, mas por opção, para seguir o exemplo do Cristo que foi e é o obediente, para caminhar seguindo os passos de Jesus, porque nós queremos ser cada vez mais parecido com Ele, nos assemelhar mais a Ele. Então você vai entender que faltar à reunião, não estou a fim de ir, não existe. Você precisa ligar para a pessoa responsável, dizer: olha, eu quero pedir dispensa para a reunião, ou para esse evento, ou nesse ministério, por isso. Pedir do verbo talvez LD. Não é comunicar, entende? Pedir permissão do verbo, talvez a pessoa diga: tá certo, pode ser. Ou então a pessoa pode dizer assim: não, infelizmente eu não posso. E aí você vai ter que ir, mesmo sem vontade, sem desejo, talvez sem saúde, talvez sem condições, mas experimentar aquilo que Cristo experimentou. Tomou a sua cruz e foi caladinho até o Calvário e morreu por cada um de nós, sem abrir a boca. Seguir os passos de Jesus mais pertinho, tá certo? Isso faz parte da vivência do principiado e é importantíssimo que você viva, tá? Outro aspecto é o conhecimento principal, dos principais aspectos da identidade do carisma e sua vivência vocacional e apostólica, é aquilo que eu falei: formação dada, formação vivida. Muito bem, aprendeu certo. Aderir à vocação em todos os seus aspectos. Eu achei essa palavra maravilhosa, aderir. O que é uma coisa que adere? É grudar, né? Uma aderência é algo assim que você colou, encostou e ali você tem que fazer um esforço para retirar, né? Quanto mais a aderência for bem feita, menos chance tem de romper. E esse tempo, meu querido, é a base do resto da tua vida de compromissado. Então faz essa aderência bem feita. Não adere à mão e fica o resto do corpo pendurado, porque para tirar é mais fácil. Adere a mão, os dedos, o braço, a cabeça, o nariz, a bochecha, adere o corpo inteiro. Porque quanto maior a zona de aderência, maior será o esforço para tentar tirar, e se tiver uma aderência bem grande, não vai conseguir derrubar, né? Esse é o tempo oportuno. Lembra? Você quis, você bateu na porta, você desejou, você se empenhou, você fez um caminho, porque Deus te fez um convite, você aceitou, então faz a aderência inteira.
Você tem um ano inteiro para aderir todos os pontos. Então não fica assim, isso aqui eu vou aderir. Não, mas isso aqui não. Não, isso aqui eu vou aderir, mas isso aqui é só uma parte. Aí você vai ficando com lacunas, né, que não vão ter a colinha da vocação, do carisma. E aí você fica com brechas. E o demônio sabe disso. E ele vai atacar essas brechas para tentar te roubar do caminho que Deus escolheu para você. Então adere inteiro. Se gruda, de cabo a rabo assim. Não deixa 1 milímetro sem ficar aderido ao carisma, à vocação, à vontade de Deus para a tua vida, para que você não corra risco de se perder no meio do caminho. Ok? Estou acabando, tá? Discernir juntamente com os formadores se está pronto para optar pelo sim, como disponibilidade ao programa de formação, vida comunitária, espiritualidade do carisma e espírito fundador. Hoje se tem consciência da importância decisiva do principiado, que tem como um dos critérios de discernimento e objetivos fundamentais a maturidade humana, que engloba capacidade de tomar decisões acerca da própria vida, capacidade de se responsabilizar com coragem e coerência por essas decisões. Eu tomei uma decisão e eu tenho coragem de assumir, eu assumo as consequências dessa decisão na minha vida. Conhecimento e aceitação dos próprios limites e qualidades, isso aqui é fundamental, é a tal do autoconhecimento. O autoconhecimento não é só você conhecer os seus podres, não. Os seus pecados, as suas mazelas, não. Isso aí, aliás, a gente já conhece um bocado, né? Já está enjoado deles. É você saber dos seus limites, mas você também saber das suas qualidades. Isso é muito bacana, né? Então, o autoconhecimento é você saber a sua miséria, a sua pequenez, as suas limitações, e aí se abrir para esse processo de cura, de libertação, de formação de Deus na sua vida. E também saber as suas qualidades, sabendo que Deus ele tem uma maneira muito particular de tratar com as coisas e com cada pessoa. Aquele exemplo também bem clássico, né, de São Paulo, quando ele diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, tira o espinho da minha carne. E aí a resposta de Deus é: basta-te a minha graça. Não tirou, nem ele desistiu. Ficou aderidozinho junto a Jesus até o fim, graças a Deus. E quantos frutos na vida do mundo, né? Nós somos frutos também da vida doada de São Paulo, do ministério de São Paulo, mesmo com espinho na carne. Você pode ter um cacto na sua carne, mas se você tiver sobre você a graça de Deus, e se essa for a vontade de Deus, deixa Deus te conduzir até o fim. Até o fim. Deus sabe o que faz. Tá certo? A justa estima de si mesmo. Gente, quem não gosta de si não gosta de ninguém. Essa é a verdade. Quem não gosta de si não gosta de ninguém. Então você precisa gostar de si com justa estima. Também eu me amo, eu me adoro não vale para a vida da comunidade. Pessoa que só acha que se sente a última Coca-Cola gelada do planeta, que acha que tem a solução de mudar o mundo, a solução de todos os problemas do planeta, essa pessoa não serve também. Porque a pessoa que é cheia de si não se abre para o outro. E aí é um problema na comunidade. A riqueza da comunidade é eu saber que eu não tenho tudo, mas o que eu não tenho o outro tem, e isso me completa, me complementa, me santifica, me enriquece. Deus nos fez assim, Deus nos criou comunidade assim, tá bom? A capacidade de iniciativa, quem ama a vocação faz tudo por ela, não espera as pessoas mandarem, não é um carrinho de controle remoto que tem alguém que precisa estar dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, para, acende farol. Não, você ama, você se lança, você vai atrás, você corre atrás, você procura se formar, você procura se capacitar, porque você ama, e você não aguenta ver aquilo parado, te dói, te dá um formigamento interior, sabe assim, incomoda você ver a coisa não acontecer, porque você ama, e aí você tem a iniciativa de correr atrás. A maturidade afetiva como capacidade de solidão, maturidade afetiva como capacidade de relações com outras pessoas numa linha de um amor teocêntrico, onde Deus está no centro, maturidade sexual incluindo uma clara identidade do sexo, maturidade vocacional e a vida no espírito, né? Você precisa entender, é esse tempo onde Deus vai iluminar tudo isso, que você precisa ter cada vez mais claro isso, né? Para que Deus possa fazer isso daí.
Pronto. Achei, simplesmente coisa rápida. Olha que coisa séria aqui, ó. Afirma a igreja acerca da formação dos principiantes. Olha o que a igreja fala no documento dela. A maior parte das dificuldades encontradas em nossos dias na formação dos noviços provém do fato de que estes não possuem, no momento da sua admissão no pré-compromissado, o mínimo de maturidade necessário. Tadã! A igreja que afirma, hein? A maior parte das dificuldades encontradas nos nossos dias na formação dos pré-compromissados é porque, quando foram admitidos sem a mínima maturidade necessária para isso. Onde é que a gente espera que você adquira essa maturidade humana e cristã? No seu ano de principiado. Então corre atrás, tá? Portanto, é imprescindível nos anos de principiado averiguar se o candidato ou a candidata tem maturidade humana e afetiva capaz de assumir uma vida consagrada e progredir nessa vida. Necessário deixar claro que o principiante deve provar e comprovar se tem vocação, né? Você precisa provar e comprovar que você realmente tem vocação. Acabou de cair. Vocação, recado. Se está aqui com a aprovação dos estatutos, as pessoas têm que ter muita responsabilidade diante desse ano, tá? Não fazer de qualquer forma, empurrando com a barriga, mas investir, acolher, deixar-se ser formado por Deus. É um tempo de graça, é um tempo que você desejou, que você sonhou, que você optou, que você se empenhou. Quantas coisas, sei lá o que você passou para chegar até aqui, né? E aí você conseguiu, graças a Deus, com a graça de Deus, o seu esforço, né? E de tantas pessoas, quantas pessoas envolvidas nesse processo, não é verdade? Agora é o teu momento de ser fiel e de ser feliz, tá certo? Corre atrás. A comunidade ela não vai te dar tudo na bandeja. A comunidade vai te ajudar, vai te iluminar, vai te instruir, vai caminhar ao teu lado, vai estar junto com você. Mas é você que é o principal e maior responsável por este tempo de graça na tua vida. Tá bom? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Espero que nenhum de vocês se perca no meio do caminho e que próximo ano você esteja assistindo a palestra que eu vou gravar agora sobre os pré-compromissos. Deus abençoe, um abraço, gente. Rezem por nós.